Amigos do Rocket, Alto Evolucionário, participações especiais, mochila do Peter Quill, Groot dizendo que ama os Guardiões, Phyla-Vell, a criação de Adão. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Então, vamos nessa! Kate, eu cansei de fugir. Fala pessoal, eu sou o Pedro, fica o aviso de spoilers e bom, o filme começa com a clássica intro da Marvel, só que dessa vez só tem a aparição dos Guardiões da Galáxia, como uma forma de homenagem a esse encerramento de ciclo. Logo de cara, vimos o Rocket ouvindo músicas no Zuno do Quill. Quem deu esse Zuno para o Quill foi o Kraglin lá no segundo filme, já que o Ego tinha destruído o Walkman dele. Essa versão tem várias músicas de várias décadas, indo desde a década de 50 até a década 2000, tocando nessa cena a música Creep da banda Radiohead. Falando em música, o filme começar com plano sequência enquanto toca uma música é uma clara referência aos dois filmes anteriores, já que tanto o primeiro quanto o segundo filme também começaram assim, com a logo do filme aparecendo logo depois. A cena se passa em lugar nenhum, que aquela cabeça de celestial gigante que apareceu com o colecionador no primeiro filme e também aparece mais pra frente na batalha final. No especial de Natal é revelado que os Guardiões compraram o local do colecionador, que agora meio que virou o QG dos Guardiões da Galáxia. Enquanto o Rocket passeia ali pela cidade, eu acho que é uma cidade, a gente vê a Nebulosa e Groot colocando um letreiro no lugar. E esse letreiro diz Guardiões da Galáxia em Kree. Ele também aparece rapidamente no trailer antes de aparecer a versão em inglês. Enquanto o logo surge atrás deles, vimos os Guardiões caminhando, com a Nebulosa carregando o Peter Quill. Mas vale a pena dizer que a Karen Gillan não estava carregando o Chris Pratt. O James Gunn contou que a produção construiu um corpo do zero que pesava mais ou menos 15 quilos, que era literalmente igual ao Chris Pratt. Ele ainda disse que após filmarem essa cena, ele colocou o falso Chris Pratt no seu escritório, e que todo mundo que aparecia lá acabava tomando susto. Logo depois vimos o Cosmo. Cosmo é um doguinho que tem telecinese que foi bem útil no final do filme, e ele é líder de lugar nenhum lá no jogo dos Guardiões da Galáxia, que se você nunca jogou, cara, fica a dica, é um jogo bem legal. Aqui na versão live action, o Cosmo apareceu no primeiro filme lá com o colecionador, apareceu no especial de Natal e também apareceu aqui no terceiro filme. O personagem foi inspirado na Laika, a doguinho que foi enviada para o espaço pela União Soviética em 1957. No jogo, o Cosmo tem uma voz masculina e também tem um seu sotaque russo, mas acredito eu que, como uma forma de homenagear a Laika, que era uma fêmea, o James Gunn colocou a Maria Bakalova para dublar o Cosmo em inglês, com ele também tendo uma voz feminina na dublagem em português. A Maria Bakalova, que pra quem não lembra, foi a filha do Borat lá em Borat 2 e recentemente também esteve em Morte, Morte, Morte. Mas como Felicidade de Pobre dura pouco, logo depois o Adam Warlock aparece. A presença dele foi provocada na terceira cena pós-crédito do segundo filme, com a sacerdotisa querendo criar o ser perfeito, o chamando de Adam. Nos quadrinhos, o Adam Warlock foi criado pelo próprio Alto Evolucionário, que, como ele revela mais pra frente, ele também criou os Soberanos. Então ele meio que indiretamente também criou o Adam Warlock. Mas como o Alto Evolucionário forçou a sacerdotisa a tirar o Adam Warlock do casulo cedo demais, ele é basicamente um bebê no corpo de um adulto. E ele adulto foi interpretado pelo ator Will Poulter, que antes também fez Maze Runner, A Família do Bagulho, mas teve uma grande mudança no seu visual para fazer Guardiões da Galáxia Volume 3. Ele chega para derrotar os Guardiões, como a sua mãe havia prometido no filme anterior. Ele briga com a Nebulosa por um certo momento. Nebulosa, que meio que ganhou um braço de nanotecnologia, se aprimorou e ficou bem mais poderosa. Falando no seu braço, quando ela transforma o seu braço em canhão, o barulho do tiro é bem parecido com o barulho das armaduras do Homem de Ferro. Vocês também perceberam essa semelhança? On the ground! Ele também deixa o Rocket à beira da morte, forçando os Guardiões a irem atrás do seu passado para curá-lo. Descobrimos nesse meio tempo o nome original do Rocket, que é 89P13. A gente tinha essa informação desde o primeiro filme, que apareceu naquela parte onde o Rocket é preso pela Tropa Nova. Também aparece nessa parte que, além do Groot, ele já foi relacionado com a Layla, que conhecemos aqui no filme. E também descobrimos que ele se chama Rocket porque viu um foguete voando, achou legal e resolveu usar Rocket como seu nome. Rocket, que é foguete em inglês, e eu confesso que achei essa referência bem legal.
bem legal, assim como o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá curtindo pegar esses detalhes, dá essa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Além da Layla, também conhecemos dois outros amigos, Dentes e Shawn. Vamos lá, o Rocket foi interpretado pelo Sean Gunn, mas quem fez a voz dele em inglês foi o Bradley Cooper. A Layla foi interpretada e dublada pela Linda Cardellini, que foi a Velma nos filmes de Scooby-Doo, do James Gunn, e também a esposa do Clint Barton em Vingadores. A Shawn foi interpretada e dublada pela Micaela Hoover, e o Dentes foi interpretado e dublado pelo Asim Chowdhury, eu acho que é assim que se fala, e tem até essa foto do James Gunn com todos eles no set do filme. Enquanto o Alto Evolucionário foi interpretado pelo ator Chukyuri Yuji, eu acho que eu falei certo, eu tentei pelo menos, mas enfim, que também apareceu na série Peacemaker, sendo um dos protagonistas, e até foi na Comic Con de 2022, vestido de Alto Evolucionário, só para anunciar que ele seria o vilão principal de Guardiões 3. Falando no Alto Evolucionário, temos a cena dele pistola revelando que criou os Soberanos, e ele também comenta que criou duas outras raças, os Cheronians e também os Animen. E essas duas raças apareceram nos quadrinhos. Os Cheronians são meio que uma raça pacífica humanoide, mas o rei deles tem um conflito com o Hulk, e eles até apareceram aqui no MCU em Thor 2, enquanto os Animen são basicamente os servos do Alto Evolucionário lá nos quadrinhos. A única maneira de salvar o Rocket é achando uma senha para destravar um bloqueio próximo ao seu coração, com os Guardiões indo até Ogor Corp atrás dessa senha, mas eles antes, no meio do caminho, são surpreendidos pelos saqueadores. Em uma das cenas pós-créditos do segundo filme, vimos os líderes dos saqueadores se reunindo para formar uma mega aliança, e é por isso que quando eles aparecem aqui, eles aparecem com tanta gente, tendo até um deles que tem poderes de um mago, assim como o Doutor Estranho. A Gamora também está com eles, é uma saqueadora, mas essa Gamora não é a Gamora que a gente conhece, como ela deixa bem claro ao longo de todo o filme. Essa Gamora é a Gamora do mesmo período que o Quill roubou o Orbe, ainda antes de conhecê-lo em Zendar. E falando no Ogor Corp, ela não existe nos quadrinhos, ela foi uma versão 100% autoral do James Gunn. Só que para conseguirem entrar na Ogor Corp, os Guardiões colocam trajes coloridos, que não fazem uma referência a Among Us, e sim ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o próprio James Gunn que confirmou essa informação. E gostei como ele brincou com as cores. Como a Gamora é verde, a roupa que ela usa é azul, e como a Nebulosa é azul, a roupa que ela usa é verde, para justamente a pessoa se destacar no traje. O filme 2001 também foi referenciado naquela cena onde vimos uma garotinha correndo em círculos, assim como em uma cena do filme. E falando nessa garotinha, ela é a Phyla-Vell, uma heroína que tem poderes bem parecidos com o da Capitã Marvel, já chegou a ser uma Capitã Marvel por um certo tempo, e ela é filha do Capitão Marvel. Ela também é uma heroína chamada Quasar, que agora, como parte dos Guardiões da Galáxia, deve aparecer bastante nos próximos anos, e a Phyla-Vell aqui foi interpretada pela atriz Kai Zhang. No Ogor Corp, os Guardiões encontram alguns atores famosos. Primeiro, vimos a Jennifer Holland, que é simplesmente a esposa do James Gunn, que também é a Emilia Harcourt lá na DC. Eu confesso que sabia que ela iria aparecer no filme, só tava esperando, afinal é filme do James Gunn, tem a Jennifer Holland. E será que temos a Lois Lane para Superman Legacy? Outra atriz da DC que também aparece foi a maravilhosa Daniela Melchior, que foi a Caça-Ratos 2 em O Esquadrão Suicida e que aqui foi a Urra. Ela também será aqui, uma brasileira, mesmo sendo portuguesa na vida real, no filme Velozes e Furiosos 10. Falando em Velozes e Furiosos, o próximo vídeo aqui do canal, que deve sair ou quinta ou sexta-feira, é resumindo todos os 10 filmes de Velozes e Furiosos em um único vídeo, um mega especial com mais de 1 hora, então fica ligado aqui no Good Nerd para você não poder perder. Também temos a aparição do Nathan Fillion como um dos chefes da guarda ali da Ogor Corp. Nathan Fillion, que é o famoso Nathan Drake perfeito que nunca veremos, que também foi o T.D. Kagan em O Esquadrão Suicida, fez uma ponta em Guardiões da Galáxia Volume 1 e teve uma cena descartada no segundo filme. Na cena do elevador, Peter meio que confessa que a culpa de Guerra Infinita foi dele, já que ele surtou após saber da morte da Gamora, foi lá, bateu no Thanos, fez a Mantis perder o controle, o Thanos acordou e, metade do universo virou pó. Quando a situação aperta, Peter faz todos flutuarem para ele conseguir escapar com os demais da Ogor Corp.
fazendo assim uma referência ao primeiro filme, onde Rocket fez todo mundo flutuar para ele conseguir fugir da prisão com os demais. Eles agora vão até a Contra-Terra para pegar a senha e encontrar o Alto Evolucionário. A Contra-Terra também existe nos quadrinhos, onde também foi criada pelo próprio Alto Evolucionário para ser meio que uma versão mais pura da Terra original, com o intuito de habitar a sociedade perfeita. Mas como vimos aqui, deu errado. Quando vimos os Guardiões chegando na Contra-Terra, eles passam por uma estátua do Alto Evolucionário com um macaco no colo, com esse macaco talvez sendo uma referência à evolução humana, já que os humanos são evoluções do macaco, e o Alto Evolucionário pega animais, evolui eles para versões humanoides. Além disso, a estátua dele daquele jeito é uma clara referência à Estátua da Liberdade. Então será que essa parte do filme se passa em Nova York da Contra-Terra? Chegando na Contra-Terra, vimos os Guardiões descendo da nave, descendo com seus trajes de Guardiões da Galáxia com a logo dos Saqueadores no meio, sendo bem parecido com o traje dos Guardiões da Galáxia lá nos quadrinhos. Enquanto Peter, Nebulosa e Groot vão até a base do Alto Evolucionário, a Gamora fica ali de boa na nave, onde dá uma de fofoqueira e mexe na mochila do Quill. Na mochila dele temos referência aos fantasmas de Pac-Man. O Peter é tão fã do jogo que virou um Pac-Man no segundo filme. Tem referência à nave, ao planeta Terra e o macaco, que talvez seja uma referência ao filme Planeta dos Macacos, o filme original. Só que dentro da mochila, a Gamora acha uma foto Polaroid do jovem Quill com a sua mãe e avô, ainda antes dos eventos do primeiro filme, um boneco Patreon de Thundercats e várias figurinhas do Alf. Chegando lá na sede, o Peter diz que o Alto Evolucionário é uma mistura do esqueleto de He-Man com o Robocop, e realmente parece. Eu até vi alguns comentários falando que o Alto Evolucionário tem a cara parecendo a borda de um pastel, o motivo eu comentarei já já, mas sempre que eu leio isso, eu dou risada. Só que tudo era uma armadilha ou um confronto segundo Peter Quill, com o Alto Evolucionário mandando um Warpig ir até a nave e pegar o Rocket. Quem dubla a Warpig em inglês é a Judy Greer, a mesma atriz que foi a esposa do Scott Lang nos 2 filmes do Homem-Formiga. Aliás, foi só eu ou mais alguém também achou esse Warpig bem parecido com o Bebop lá de Tartarugas Ninja? O Warpig apareceu porque o local estava desprotegido, já que Drax pegou a Mantis e meteu o pé até a sede do Alto Evolucionário. Ele fez isso porque tinha um mau pressentimento com toda essa situação, e essa fala, I have a bad feeling about this, é uma clara referência aos filmes Star Wars. Após uma treta, Peter e Groot conseguem pegar a senha e conseguem salvar o Rocket. Após isso, eles fogem ali da Contra-Terra que estava explodindo, e a Gamora até fala que tipo de monstro mataria toda uma civilização. Bom, o cabeça de beterraba. Após salvar o Rocket, o Alto Evolucionário conta que prendeu Drax, Mantis e Nebulosa lá na sua nave e que vai matá-los caso os Guardiões não lhe trouxessem o Rocket. Com isso, Peter, para se preparar para a guerra, contata Kraglin, que estava nesse momento jogando cartas com Howard o Pato, aquele carinha que Peter tentou vender o orbe no primeiro filme, e o cara que cantou Eu Não Sei o que é Natal, mas o Natal chegou lá no especial de Natal. Após conseguirem se libertar da prisão, Drax, Mantis e Nebulosa tentam fugir, mas são impedidos por alguns monstros. Esses monstros são os Abalisques, que apareceram no começo do segundo filme. A Mantis revela que eles não comem pessoas, e sim baterias, e foi por isso que os Soberanos contrataram os Guardiões lá no começo do segundo filme. Os 3 encontram com os demais, e encorajados por Rocket, eles partem para acabar com o Alto Evolucionário e salvar todo mundo. Vimos os Guardiões andando em grupo, assim como nos 2 filmes anteriores, tendo logo depois um grande plano sequência que dura um pouco mais de 2 minutos, com o Rocket no meio dele subindo em Groot e atirando, assim como ele também fez na cena da prisão lá no primeiro filme. Após passar pelos capangas, os Guardiões lutam e conseguem derrotar o Alto Evolucionário, com a Gamora até revelando que ele na verdade usava uma máscara, por isso o efeito cara de pastel, porque a sua cara foi totalmente destruída pelo Rocket no passado. E detalhe que essa foi uma referência direta aos quadrinhos, porque após ser derrotado pelo Dr. Voodoo, vimos a verdadeira face toda desfigurada do Alto Evolucionário. Aqui, mesmo tendo a chance, o Rocket não matou o Alto Evolucionário, porque ele é um Guardião da Galáxia, mas a meu ver, o Rocket ter matado ele não faria diminuir a sua dor, nem satisfeito com a sua vingança, mas o fato do Rocket ter derrotado o Alto Evolucionário e ter resgatado milhares de seres que seriam mortos, sejam animais, sejam pessoas, é muito mais importante, porque o Rocket o derrotou salvando vidas, enquanto o Alto Evolucionário só pensava em tirá-las.
Enquanto estava tirando as crianças ali da sala, o Rocket passa por uma sala cheia de animais, sala que também tinha vários guaxinins, que são assim como ele era no passado. Nessa hora ele entende que ele é o Rocket Raccoon, Rocket o Guaxinim, e resolve salvá-los, os salvando junto com os demais animais. Mas além disso, da tabela do lado direito, descobrimos que o Rocket veio da América do Norte. Ou seja, assim como o Quill, Rocket também é um terráqueo. Fica implícito, mas a maioria daqueles animais também são terráqueos. Ou seja, o Alto Evolucionário veio até a Terra, roubou os animais e os fez sofrer. O que mostra o quão FDP esse cara se tornou. Na fuga da nave do Alto Evolucionário, o Peter acaba ficando para trás e quase acaba morrendo congelado no espaço. Eu confesso que nessa hora achei que ele realmente ia morrer e o coração... Mas enfim, ele foi salvo pelo Adam Warlock, que ficou igualzinho à criação de Adão lá de Michelangelo. Aliás, a nave do Alto Evolucionário explodiu com ele dentro, então ele teoricamente morreu. Mas não vimos o seu corpo. E aí, será que o Alto Evolucionário ainda está vivo e pode voltar no futuro? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Quando cada um dos Guardiões comenta o que vai fazer a partir de agora, vimos o Groot falando "Eu amo vocês" pra todo mundo em uma cena bem fofa. Mas ele, na verdade, falou "Eu sou Groot" normalmente. Se liga só, ao longo de todo o filme, vimos a Gamora nunca entendendo o que o Groot falava, até que no final ela finalmente conseguiu entender. O Groot literalmente só sabe falar "Eu sou Groot", ou seja, nessa cena ele também falou "Eu sou Groot", mas como agora a gente, os telespectadores, fazemos parte dessa família e estamos acostumados com ele, também conseguimos entendê-lo e por isso ouvimos "Eu amo vocês". Essa teoria veio do site Io9, mas o próprio James Gunn confirmou isso no seu Twitter. Confesso que esse foi o detalhe que eu mais gostei ao longo do filme. Ao final, o Drax se aposentou dos Guardiões. O Dave Bautista, que faz o Drax, realmente confirmou que não volta mais, esse foi o seu fim, assim como a Zoe Saldana como Gamora. E o Drax agora será pai de toda aquela criançada, referenciando seu objetivo lá no primeiro filme, que era vingar a morte da sua família, que foi morta pelo Ronan, até que ele eventualmente ganhou uma família nova com os Guardiões da Galáxia. Ainda sobre o Drax, vimos ele aqui no final dançando com o pessoal a música Dog Days Are Over do Florence The Machine. E isso é um detalhe legal, porque nos filmes anteriores ele achava que dançar era para pessoas patéticas, mas agora ele se rendeu à dança. Na primeira cena pós-créditos, vimos a nova formação dos Guardiões da Galáxia. Rocket, o líder, Kraglin, que agora domina a Krista e a flecha que era do Yondu, Cosmo, aquele doguinho fofo com telecinese, o Adam Warlock, que deixa a equipe bem mais poderosa, a Phyla-Vell, uma das crianças que foi resgatadas do Alto Evolucionário, e Groot, que agora é o Alpha Groot e ficou enorme. Na cena em si, vimos cada um deles comentando qual é a sua música favorita, com a do Rocket sendo o Come Get Your Love, do Redbone, aquela música que o Quill estava dançando no começo do primeiro filme. Quando na segunda cena, vimos Quill comendo cereal junto com seu avô, que está lendo um jornal que diz que o Kevin Bacon foi abduzido por aliens e que vai contar tudo a respeito, com o filme finalizando dizendo que o lendário Senhor das Estrelas vai voltar. E esse nome, Legendary Star-Lord, é uma referência à série de quadrinhos do Peter Quill, que também serve para indicar que as aventuras do Peter Quill, ou melhor, do Senhor das Estrelas, ainda não acabaram. Aqui, vocês teriam interesse em ver um vídeo contando curiosidades sobre a vida e carreira do James Gunn, diretor que fez os 3 filmes, Esquadrão Suicida e que agora é o presidente da DC? E aí, teriam interesse? Se sim, deixa aqui nos comentários, porque eu queria fazer esse vídeo, mas tudo depende de vocês. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha que de coração me ajuda demais. Esse vídeo deu um baita trabalho. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse, que saem toda semana aqui no Good Nerd. Aqui na descrição você pode conferir 2 vídeos, resumão completo de tudo envolvendo os Guardiões da Galáxia até Guardiões 3 e também o final explicado do filme, mais as cenas pós-créditos. Um vídeo melhor do que o outro, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!